Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos ao nosso texto base. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 1 diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por essa palavra, oramos pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dando entendimento, nos dando sabedoria, que o Senhor venha com o teu poder sobre nós. Amém. Amém, irmãos. Veja, agora nós vamos começar uma outra sessão de 1 Tessalonicenses. O que acontece? Paulo, na primeira parte da carta, ele vem defendendo o seu ministério. E ele vem falando do trabalho que ele fez na cidade de Tessalônica. Só que o que acontece? Ao enviar Timóteo, quando Timóteo volta, Timóteo traz uma lista de problemas que a igreja estava passando. A partir daqui, Paulo vai começar a tratar a parte doutrinária da carta, vai falar da prática cristã, da busca da santidade, mas principalmente qual é o foco de Paulo aqui. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 3, 1 Tessalonicenses 3, versículo 9. Diz assim: Porque que ação de graças podemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que vos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. 10. Orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta da vossa fé. Qual que era a ideia de Paulo? Paulo percebe que a fé dos Tessalonicenses está incompleta. Na verdade, em geral, até que a pessoa amadureça, sempre vai ter uma área da nossa vida que nós precisamos crescer. Sempre vão haver áreas da nossa vida que Deus precisa controlar. Por exemplo, hoje em dia se fala muito em ser cheio do Espírito Santo. Só que, na verdade, não se sabe exatamente o que é ser cheio do Espírito Santo. Como você sabe que você é cheio do Espírito Santo? Quando todas as áreas da sua vida estão controladas pelo Espírito Santo através das verdades bíblicas. Isso quer dizer que nós temos muito trabalho para ficarmos cheios do Espírito Santo. Isso quer dizer que existe uma oscilação. Ora você vai ter áreas mais fortes, ora você vai ter áreas mais fracas. Ora você vai praticar uma série de verdades. Ora você vai esquecer de praticar algumas coisas. E de tempos em tempos a sua fé vai sendo renovada. Verdades vão sendo aprendidas novamente. E você vai corrigindo. Então essas deficiências são normais, porque nós somos imperfeitos. Agora, por que Paulo está preocupado em edificar a fé dos Tessalonicenses? O versículo 13 do capítulo 3 vai explicar. Olha que interessante. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Veja, qual é o alvo de Paulo? A busca de santidade, visando que a volta de Jesus. Paulo nos mostra que Jesus vai voltar com todos os seus santos. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor, o alvo seu é tentar ser irrepreensível, tentar ser uma pessoa que busca a santidade. Só que é importante você entender que santidade é um processo
que vai durar a vida inteira. A salvação acontece instantaneamente. Quando você se enxerga pecador, crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, se arrepende dos seus pecados, confessa a Deus as suas fraquezas e confia nele de todo o seu coração. A Bíblia fala que você, a partir dali, tem a vida eterna. Quando acontece um novo nascimento, o seu coração de pedra é tirado e Deus coloca um coração de carne. A partir dali, a consequência disso é amar Jesus. A consequência disso é buscar o que o Senhor ama. E o que o Senhor ama? A santidade. Santidade é um processo de separação. Santidade tem a ver com propriedade. É muito importante você entender que você não é mais dono da sua vida. Jesus comprou você na obra da cruz do Calvário. E pagou um preço caro, ele foi moído para nos comprar, para nos dar o presente da vida eterna. A partir dali vai se iniciar um processo que vai se arrastar por toda a vida cristã. O alvo final é o encontro com Jesus na sua vida. O alvo final é você alcançar a maturidade cristã. Lógico, pode acontecer um pecado ou outro, podem acontecer falhas, nós somos imperfeitos, nós temos uma natureza pecaminosa, mas quando acontecer a falha do pecado, você simplesmente confessa a Deus, abandona e procura dar certo. Porque a Bíblia nos fala que não há quem não peque, mesmo depois de salvo, você vai pecar. A Bíblia fala que se você disser que não tem pecado, você é um mentiroso. O que quer dizer que todo mundo aqui nessa sala é um pecador, alcançado pela graça de Deus. Agora, é responsabilidade sua obedecer essas instruções de busca de santidade. Vamos entrar na leitura do capítulo 4 e eu vou explicar melhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1, vou ler o trecho. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Veja, nesse primeiro trecho, primeira coisa que Paulo nos exorta, você progredir na vida cristã. Entenda, é um erro dos crentes. A pessoa acha que foi salva, está tudo em ordem. Na verdade, salvação é o começo do processo. Então, na vida cristã, o seu papel é crescer. Muitos pregadores entendem o seguinte, que se você não está caminhando para frente, você está recuando. Não existe neutralidade na vida cristã, não existe ficar parado. Ou você ganha território, ou você perde território. É o que Paulo está falando aqui. Buscar e crescer na vida cristã. Que mais que ele também nos ensina? Veja, para crescer na vida cristã, só tem um jeito. Seguir instruções bíblicas. Você não vai crescer na vida cristã recebendo uma oração. Você não vai crescer na vida cristã recebendo a varinha do anjo do plim-plim.
Você vai crescer na vida cristã através do ensino bíblico. E que mais que ele fala? Olha que interessante. Ele fala que a gente precisa fugir dos pecados sexuais. Aquela sociedade dos Tessalonicenses era exatamente como é a nossa sociedade. Os irmãos têm que entender que, embora que pareça que o mundo ocidental é cristão, isso é uma mentira. O mundo ocidental é pagão. O mundo ocidental acredita em vários deuses, em vários ídolos. E o pecado sexual ferve. Da mesma forma que naquela época fervia. Agora veja que interessante. Paulo fala que nós precisamos fugir da fornicação. A palavra fornicação aqui é muito ampla. No original em grego, é a palavra porneia, que veio da origem à pornografia. O que essa palavra quer dizer? Todo tipo de relação sexual ilícita. São tantas coisas que, para você entender, nós temos que começar pelo certo. Qual é o único tipo de relação sexual que Deus aceita e orienta? É o sexo entre homem e mulher após o casamento, protegido pelo casamento. Sexo entre pessoas não casadas é pecado. Sexo fora do casamento, que é o adultério, é pecado. Sexo entre pessoas do mesmo sexo é pecado. Sexo com animais é pecado. Orgias são pecado. Todos são tratados como relações sexuais ilícitas. Se você quer entender o padrão de Deus do sexo seguro, chama-se casamento. Fora do casamento não existe sexo seguro. Por que Paulo fala isso? Nós vamos ver daqui a pouquinho. O pecado sexual é usando o seu corpo. E o seu corpo é templo do Espírito Santo. Nós vamos explorar isso melhor. Mas nós temos que entender o que, por exemplo, em geral, existe adultério na igreja? Sim. Existe sexo entre pessoas não casadas na igreja? Sim. Existem pessoas que pecam na área sexual? Sim, mas elas estão fora do padrão. Elas precisam ser corrigidas, elas precisam ser exortadas. E se não responderem corretamente, elas precisam ser desligadas da membresia da igreja. Entendeu? Uma igreja tem que manter sua membresia limpa. Agora, o que acontece? Nós estamos mergulhados a um clique da pornografia. Coisa mais fácil que tem é você abrir o seu celular, cair numa página pornô e o sexo ilícito está na sua frente. Por exemplo, existem casais que acreditam na mentira de que um casal cristão casado pode consumir filmes eróticos. Isso é pecado. Entendeu? A relação sexual é um presente que Deus nos deu para ser vivido num leito sem mácula. Homem e mulher se amando inteiramente. É uma relação de entrega. É uma relação sublime. É o auge do casamento, tão nobre que as crianças vêm de lá. Tão nobre que a verdadeira felicidade do casal se consuma na relação sexual santa. Veja, é um presente que Deus deu. Só para você entender o presente que é a relação sexual, as mulheres foram dotadas com um órgão exclusivo para o prazer. Por que Deus deu um órgão exclusivo para o prazer? É porque é para sentir prazer. É para ser abençoado.
É para usufruir da bênção. Homem e mulher se amando mutuamente e se entregando para a glória de Deus. Agora, muito cuidado, porque qualquer coisa que for fora de homem e mulher, você está na relação sexual ilícita. O risco de adultério existe, o risco de ter relação sexual com pessoas não casadas existe, e todas essas questões. Amém? Que mais que Paulo fala também? Veja, ele fala para nós tomarmos cuidado com a lascívia. Veja, tem muitos aspectos que eu poderia explorar, mas eu acho que muito da lascívia está ligada à concupiscência dos olhos. O que é concupiscência? Concupiscência é a natureza carnal. Veja, a maneira que você olha uma pessoa. Hoje em dia nós somos levados a admirar o corpo das pessoas. Só que aquele corpo não te pertence. Você tem que olhar para o corpo da sua esposa. Você tem que olhar para o corpo do seu marido. Qualquer desejo fora disso é lascívia. Entendeu? O casal tem que ser feliz entre eles. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Gente, entenda. A Bíblia fala que eu não posso explorar sexualmente alguém. Fora do meu casamento, dentro do casamento, você já não deve tratar a relação sexual assim, como exploração. Na verdade, o sexo não é para se satisfazer. O sexo é para satisfazer o parceiro. Esse é o alvo do amor cristão. Você casa-se para fazer sua esposa feliz. A esposa casa para fazer o marido feliz, não é o contrário. Entendeu? Então, assim, eu preciso tomar muito cuidado porque nós vivemos numa sociedade que se incentiva a busca insana, a busca insaciável do prazer. E isso leva ao pecado. De uma maneira muito simples. Que mais que Paulo nos ensina aí? Deus é vingador. E ele disciplina a impureza sexual. O que eu tenho que entender? Quando eu me entrego à imundícia sexual, eu estou desprezando a Deus. Ao desprezar a Deus, Deus se torna vingador. Olha que interessante, vou reler de novo o versículo 8 de 1 Tessalonicenses 4. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Olha o 6 o que fala. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Já pensou? Deus se levantar contra você para ser vingador contra você? Você parou para pensar que situação terrível? Quando eu me entrego à imundícia, quando eu me entrego à impureza, é um nível de pecado tal, com uma profundidade tal, que Deus, aí é uma figura que eu estou falando, não está escrito dessa forma na Bíblia, mas entenda, Deus levanta do seu trono, enfia o dedo na sua cara e se torna vingador contra você. Você imagina o Deus Criador do universo se levantar contra você?
Você imagina a seriedade disso? Agora imagina, nós vivemos num mundo mergulhado em prostituição e em pecado sexual. Como que Deus se levanta contra isso? A Bíblia vai responder como vingador. A figura do vingador da Bíblia é uma figura terrível. Num versículo até, o próprio Deus fala, minha é a vingança, diz o Senhor. Para que você não se vingue das coisas. Agora, pastor, por que é tão sério o pecado sexual? Por que ele é uma base de uma vida de santidade? Olha que interessante, gente. Tanta coisa para Paulo começar a falar. E Paulo começa a falar pelo pecado sexual. Por quê? Porque ele encabeça a lista. É a área mais difícil em nossas vidas. É a área mais fácil de você cair. Agora, o que você tem que entender? A questão espiritual do pecado sexual. Deixa marcado 1 Tessalonicenses 4. Vamos voltar umas 4 cartas em 1 Coríntios capítulo 6. Umas 4 cartas atrás. Olha que interessante. 1 Coríntios 6, versículo 18. Tratando do mesmo assunto. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, vírgula, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você não é mais dono do seu corpo. Você não é mais dono da sua vida. Você foi comprado por um bom preço. Saber isso com a mente é fácil. Eu quero saber você compreender isso no seu dia a dia. E fugir das coisas erradas. E fugir da fornicação. E fugir daquilo que está errado. Percebe? Quando você se une em prostituição, e prostituição aqui que eu falo não é apenas, veja, a palavra prostituição que nós temos no tempo do dia de hoje é vender o corpo. Na Bíblia é muito mais, é relações sexuais ilícitas. Que eu ensinei para vocês que a única que pode é sexo no casamento. Então qualquer coisa fora de sexo no casamento é prostituição. Quando eu pratico prostituição, eu estou unindo os meus membros a uma prostituta, é o que fala no outro texto. E eu estou levando o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, para uma reunião de prostituição. Você consegue compreender o que é isso? O Deus que é santo, 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 que os anjos não param de adorar, santo, 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 que à sua volta tem seres celestiais que cantam o tempo todo, santo, santo, santo. Gente, o Espírito Santo é Deus. Quando você cai na prostituição, você está levando Deus para a prostituição. Por isso que Paulo fala lá em Tessalonicenses que Deus é vingador. Ele não pode deixar passar. Ele tem que tratar. Pode ser que até por um momento Deus é gracioso, Deus pode avisar de várias formas. Deus pode, derramando a sua graça, livrar. Mas se a pessoa continuar insistindo nisso,
Deus vai punir severamente, inclusive até com a morte. 1 Coríntios 11 fala que aqueles que tomam a ceia indevidamente, alguns dormiram ali e morreu. Morreu por quê? Porque Deus matou. O Deus da Bíblia mata. Da mesma maneira que ele dá a vida, ele é o dono da vida. Agora, o que eu gostaria que você entendesse, que o Espírito Santo habita em você. É algo muito sublime. E veja, você já tem a sua esposa, você já tem o seu marido para usufruir. Pastor, eu sou solteiro, o que eu faço? A Bíblia fala, você é solteiro, que bom. Você pode servir a Deus melhor que o casado. A Bíblia fala isso em 1 Coríntios 7. Se você é solteiro, não chegou seu tempo. Qual que é o tempo agora de servir a Deus? Aonde? Primeiro, na sua vida pessoal. Segundo, na sua família. Terceiro, na igreja. É hora de servir a Deus, é hora de buscar crescer, é hora de ter maturidade. E no momento adequado, o Senhor vai providenciar um cônjuge. E aí vocês juntos vão servir a Deus. Mas não é desculpa. A Bíblia fala, e ela dá a entender, você ser solteiro é quase uma graça especial. Um solteiro pode servir a Deus melhor do que eu, que sou pastor. Porque eu sou casado. Qual que é o problema das pessoas, ô pastor? Só que tem um problema, eu quero cuidar da minha vida. Eu quero correr atrás dos meus sonhos. Eu quero correr atrás dos meus projetos. Não gostei muito dessa história aí de servir a Deus. Não é bem o meu projeto. Uma vez eu ouvi falar na igreja que Deus tem sonhos para mim. Gente, entenda, Deus tem uma vontade. Essa vontade sempre se cumpre. Porém, ela se cumpre de uma maneira, Deus trabalha de um jeito, que Ele graciosamente faz com que você queira a vontade de Deus. E aí, quando você entra na vontade de Deus, você vai sentir plena paz, alegria, felicidade e gozo. O problema é que eu fico insistindo no meu projeto. Em vez de buscar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está lá em Romanos 12. Como que eu encontro a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Romanos 12:1 explica, renovando a minha mente pela palavra de Deus. Numa boa, gente, a primeira luta, o primeiro milagre que Deus fez foi tirar você do mundo. Mas tem o segundo milagre, é tirar o lixo do mundo de dentro de você. E isso é uma batalha que vai durar a vida toda. Porque nós estamos contaminados com lixo mundano, nossa mente é suja. E se você não abrir o olho, você se macula, você se contamina com coisas que você não deveria. E eu entendo que se a Bíblia adverte do perigo do pecado sexual, da prostituição, se Paulo encabeça a lista assim, é porque é um perigo real. Se não fosse, Paulo falava, olha gente, vamos cuidar da ira. Olha gente, vamos cuidar da fofoca. Mas ele começa justamente aonde mais pega. Numa sociedade pagã que nem a nossa. É a área sexual. Amém? Vamos voltar em 1 Tessalonicenses 4. Versículo 9. Aliás, li errado. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão
por toda a Macedônia. Exortamos-os, porém, a que ainda nisso aumenteis cada vez mais. Gente, entenda. Paulo nos orienta o quê? A buscar o amor e a afeição entre os crentes. Não pode haver dentro de uma igreja inimizade. Inimizade é pecado. Veja, se a Bíblia fala amai os vossos inimigos, o que ela está querendo dizer? Amai os vossos inimigos é desejai o bem dos vossos inimigos. Entendeu? Não quer dizer que você vai ter comunhão com os inimigos. Agora, dentro da igreja, você não pode ter inimigos. E dentro da igreja, você não pode ter inimizade. É papel do cristão crescer em amor. É papel do cristão fazer sua parte para o seu relacionamento melhorar entre a irmandade. Veja como é isso difícil numa igreja muito grande. Por que as igrejas grandes procuram se reunir nas casas? Que é para ver laços de afeição. Por que normalmente as igrejas batistas são mais igrejas locais e pequenas? Que é para a gente se conhecer. Qual foi a última vez? Veja, entenda. Comunhão pela Bíblia é tomar ceia junto. Tá? Isso é comunhão. Você como igreja reconhece que aquele seu irmão faz parte do mesmo corpo e vocês estão juntos no mesmo corpo. E você cuida dele, ele cuida de você. Esse é o papel, isso é a comunhão. Porém, existe um outro aspecto da comunhão. Qual foi a última vez que você convidou alguém para tomar um café na sua casa? Qual foi a última vez que você chegou para alguém e falou, vamos dar uma volta no parque? Qual foi a última vez que depois do culto, que nós fazemos um lanche, que você parou para conversar atenciosamente com algum irmão? Por que eu sou contrário às igrejas de multidão? Na igreja de multidão eu entro e não conheço ninguém. Aí o pastor manda dar paz do Senhor para quem está do lado. Eu falo, paz do Senhor. Aí o pastor fala, deseja paz para o outro, deseja paz. Acabou o culto, eu vou embora, não conheço ninguém. Ninguém se mete na minha vida, ninguém me cobra nada, eu não devo nada para ninguém, vou seguir o meu projeto. O que eu fui fazer na igreja? Eu fui buscar bênção. Fui buscar uma conta corrente gorda, um carro bom e uma casa boa. Porque Deus para mim é um supermercado, é um fornecedor de coisas. Isso não é cristianismo. Mas muita gente vai à igreja de multidão porque não quer ser notado. Não quer dedicar amor ao irmão. Não quer receber amor do irmão. Qual a última vez você mandou uma mensagem no WhatsApp? Lógico, as irmãs com as irmãs, os irmãos com os irmãos. A gente nunca orienta que um homem troque mensagem com uma mulher da mesma igreja, e nem que uma mulher troque mensagem com um homem. Inclusive, se os irmãos lembrarem, a maioria das mensagens pastorais que você recebe, eu uso a irmã Paula. Quando eu uso uma mensagem direta, irmã, abre os olhos, porque a coisa está ficando feia. Os irmãos aqui nunca receberam uma mensagem direta da irmã Paula. Porque nós fugimos da aparência do mal. O adultério vem com mensagenzinhas indevidas. Mas eu pergunto, você, irmão, já mandou uma mensagem para o irmão? Falou, irmão, ontem orei por você, estou contigo, se precisar de alguma coisa, estou aqui. Você, mulher, se preocupa com a sua irmã? Isso é crescer em amor. Não é eu te amo em Cristo, irmão. Isso é papo furado, conversa mole. Para boi dormir. É boi? Sabe o que é boi? Sabe quando você nana o boi?
bota o boi para dormir, começa a... Entendeu? Está sensível. De repente você percebe que o irmão está precisando de alguma coisa. Você supriu uma necessidade. Você está atento. De repente você percebe que o irmão anda triste. Aí você chega no final do culto e fala, está tudo bem com o irmão? De repente o irmão vai falar, não, irmão, estou passando uma prova, está acontecendo tal coisa. Duas coisas vai acontecer. Uma, olha, eu já passei por isso, e aconteceu isso, isso e aquilo. Vai incentivar o irmão. Segunda coisa que vai acontecer, irmão, olha, eu não sei bem o que Deus quer fazer, mas vou estar orando por você. E estou do seu lado. Se eu puder ajudar de alguma forma, estou aqui. Isso é crescer em amor. Amém? Vamos seguir, versículo 11. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Até aqui, gente, entenda. Na 2 Tessalonicenses, Paulo vai tratar de crentes que achavam que Jesus ia voltar e que não precisavam mais trabalhar. Paulo vai ser duríssimo com esses crentes. Mas aqui, Paulo tem um ensino muito bom. É uma lista de coisas na nossa área financeira, na nossa vida profissional. Primeira coisa que Deus fala, gente, é necessário que você tenha uma vida digna trabalhando. Testemunho cristão é de gente trabalhadora. Não tem que ter vagabundo na igreja. Inclusive, a maneira que você tem que tratar com vagabundo na igreja é uma maneira extremamente dura. Ele não se pode admitir. O que eu tenho que fazer? Eu corro atrás. Eu arregaço a manga. É o que Paulo está falando aqui. O que acontece? Aquela sociedade, existiam alguns mestres, lembram dos sofistas? Aqueles pregadores que viajavam, queriam enganar a turma. Muitos sofistas ensinavam o seguinte, que trabalhar estava errado. Que o certo era viver uma vida de festa, viver uma vida de deleite, viver uma vida sexual farta. Noitada, banquetes, teatro. E aí o que acontece? Muitas pessoas que tinham essas ideias foram alcançadas pelo Evangelho e foram salvas. Só que aí foi necessário Paulo orientar, olha, vocês precisam trabalhar dignamente. Tinha gente que até ensinava que o trabalho braçal não era digno. Por exemplo, Paulo tinha um trabalho braçal, qual que era? Ele fabricava tendas. Inclusive, para fabricar tendas, você tem que curtir o couro. Para curtir o couro, cheira mal. Alguém aqui já passou perto de cortume de couro? É um cheiro super forte. Então imagina, chegou um pregador na cidade pregando o evangelho exatamente o contrário do que os pilantras pregavam. E o camarada trabalhava com a própria mão. Está ensinando. O que mais que Paulo está ensinando aqui? Veja, além de você se dedicar ao trabalho, você tem que ter uma vida tranquila. No original aqui em grego, vida tranquila é o seguinte, você não pode ser viciado em trabalho. É o contrapeso. Tem gente que é vagabundo, mas tem gente que é viciada em trabalho. E inverte as prioridades. Qual a primeira prioridade que a pessoa tira?
começa a abandonar o culto, começa a abandonar a comunhão, começa a deixar de orar, porque trabalha demais. Ah, então o pastor está falando para mim não trabalhar? Não, estou falando para você ter equilíbrio. Pastor, só que um dos dias da semana eu trabalho, eu não posso vir no culto. Ótimo, irmão. Permaneça no seu trabalho e nós vamos orar junto para Deus dar um trabalho melhor que você não precise faltar em culto. Não precisa sair do trabalho. Porque é desse trabalho aí que você tem o seu sustento. Mas nós vamos orar e você vai correr atrás para ter um trabalho melhor para você servir a Deus. O que eu já vi gente fazer? A pessoa não podia vir para o culto porque estava trabalhando. De repente Deus dava um trabalho que podia vir no culto. Ela ia para a festa. Aí Deus veio e moeu. Acabou. Aí o cara veio mancando para a igreja. Agora estou servindo a Deus. Precisava vir arrastando? Precisava vir com o nariz quebrado? Porque tem gente que só vem com a cara quebrada. Sabe? Precisa tomar uma bem dada. Aí chega cheio de alegria na igreja. 2 narizes, 4 olhos. Entendeu? Não seja assim. Não seja viciado em trabalho. Qual é a ordem? Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, o cônjuge. Grave isso. Primeiro lugar na sua vida é Deus. Segundo lugar é o cônjuge. Terceiro lugar, os filhos. Terceiro, a turma inverte. Porque quando Deus fez Adão e Eva, eram só os dois, ele falou, foi muito bom. E o casal era completo, não tinha filhos. Quarto lugar, o trabalho, porque é o sustento da família. Quinto lugar, a obra da igreja. Mas aí tem um segredinho, tem que compreender que muitas vezes a obra da igreja vai se misturar com Deus e vai se tornar o primeiro. Eu tenho que ter esse equilíbrio. Está entendendo? Eu não posso ser o idólatra da obra da igreja, mas eu tenho que ter um compromisso. Gente, quando eu falo obra da igreja, veja, é você servir a Cristo no ministério. Entendeu? Tem muita coisa para fazer como cristão. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Agora tem gente que só trabalha. Não vai chegar em nenhum lugar. É idólatra. Que mais que Paulo nos ensina aqui? Gente, quando você trabalha dignamente, você dá bom testemunho para os de fora. Entendeu? Você dá bom testemunho para os de fora. E você não é pesado para a igreja. Porque é papel da igreja suprir os irmãos. Veja, não é papel direto da igreja dar sopa para mendigo. A igreja pode fazer? Pode, mas o dinheiro da igreja é para suprir as necessidades dos santos. Ah, pastor, mas Jesus multiplicou os pães para o povo. Sim, mas ele multiplicou os pães para o povo eleito, Israel. Depois disso, você não vê Paulo fazendo campanha social. Você vê Paulo preocupado com as viúvas da igreja. Paulo preocupado com as necessidades dos santos. Entendeu? Agora, quando eu trabalho, eu não sou pesado. E se alguém precisar, eu posso ajudar. Porque ajudar custa. Para mim poder dar um pacote de arroz, eu preciso ter um pacote de arroz. Para ter um pacote de arroz, eu preciso trabalhar. Entendeu o que Paulo está ensinando aqui? Outra coisa, Paulo está falando, gente, não se intromete no trabalho do outro irmão. Eu já vi muita encrenca de irmãos que trabalhavam juntos. Já vi irmão que trabalhava junto e correu tudo bem. Mas já vi muita encrenca de irmão que trabalhava junto. E já vi irmão que
que perturbava os outros irmãos, se intrometendo no trabalho, fazendo pergunta indevida, perguntando quanto ganha, perguntando se é fácil, se é difícil, sabe? Eu preciso ter um limite para entrar na vida do meu irmão. De repente eu pergunto, meu irmão, o que você trabalha? Aí o irmão fala, não, eu trabalho com obra. Ah, que legal. Se o irmão quer falar alguma coisa a mais, ele fala. E aí você começa a conversa. Aí tem gente que é intrometida, e aí, ganha bem? Deus está abençoando? Ô irmão, isso aí não é da sua conta. Quem tem que saber o quanto eu ganho é minha esposa. Meu marido. E aí você já tem que dar uma cotovelada, é tu. Percebe? Não ficar se intrometendo na vida. Por exemplo, ao mesmo tempo que você tem que convidar o irmão para ir na sua casa, tomar um café, passear junto, existe o outro lado da moeda. Não fique direto na casa do irmão, porque você vai incomodar. Você tem a sua casa, você tem a sua família, você tem suas coisas que fazer. E garanto para você que tem muita manutenção na sua casa que você precisa fazer. E garanto para você, irmã, você tem muita gaveta para arrumar na sua casa. Se não tiver, vem aqui e ajuda, porque na minha tem. Só aqui da igreja tem um monte de coisa para mexer, de documento. Só de manutenção aqui a gente arruma serviço para um mês. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que você tem que conviver, você não pode ser intrometido. Olha o equilíbrio de Paulo. Sabe o jeito curitibano de ser? Curitibano é muito legal. Ele só vai na sua casa se você convidar. Eu tenho um parâmetro. Eu só vou na casa se me convidar. Até meus filhos é assim. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 2 filhas casadas. Eu uma vez só fui na casa delas, mas foi uma situação excepcional. Minha filha morou 2 casas daqui. Eu fui na casa dela 3 vezes, que ela me convidou. Eu não vou na casa se não me convida. Agora, como pastor, às vezes eu sou obrigado a falar, irmão, o irmão vai fazer alguma coisa terça-feira? Não, pastor, por que não? Porque eu preciso conversar com o irmão. Aí normalmente até convido para vir na minha casa, que é mais fácil. Mas gente, não seja intrometido, não seja uma pessoa chata. É o que Paulo está ensinando aqui. Tem crente que não dá conta de estar na sua casa. A formiguinha começa a picar o cara, fica doido da cabeça. Aí está lá o casal de irmãos, trabalharam o dia inteiro, estão cansados, puseram os filhos para dormir. De repente o casal quer namorar. Aí aparece um entravado na porta. Oi, irmão, tudo bom? Dá vontade de empurrar ele ladeira abaixo. Gente, isso pode acontecer, é mais comum do que você pensa. Está passando por intrometido. Quer ir na casa do irmão? Dá um toque. Ô irmão, tô com saudade do irmão, vamos armar alguma coisa? Meio se convida, sabe? Dá uma de cara de pau, mas tem um jeito certo de fazer. É o que Paulo está ensinando aqui, não seja intrometido. Gente com família tem que manter uma distância saudável, porque senão dá encrenca. Provérbios fala, não fique demais na casa do seu vizinho, para que não te enfades dele. Por exemplo, eu e o João, nós somos vizinhos há 25 anos. Convivemos bem, ninguém fica incomodando o outro. E a gente se dá bem a beça. Entendeu? A Sibila é minha vizinha há 20 anos, né, Sibila? 22. Eu não fico incomodando a Sibila e o Silvio, eles não ficam incomodando a gente, mas se eu precisar, na hora eles correm aqui na minha casa, só dá um WhatsApp. Sibila, eu estou precisando de qualquer coisa. A Paula fala. Fala ou não fala, Sibila? Entendeu? Na hora a gente usa o irmão. Às vezes eu estou na rua, mando mensagem, Sibila, dá para pegar uma caixa de ovo para mim? Quando eu chego aqui, a caixa de ovo está aí, porque até o rei precisa de vizinho. Só que eu não fico incomodando a Sibila não fica incomodando a Paula e a gente aqui, entendeu? O que mais Paulo está nos ensinando? Veja, quando você faz, eu vou reiterar isso,
Quando você faz o esforço para não depender da igreja, você vai se tornar um abençoador. O que a Bíblia fala? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Já pensou que honra? Um pecador como você, Deus usar o seu trabalho para abençoar o irmão da igreja? Eu não usaria alguém tão pecador quanto eu. Deus usa. Isso é maravilhoso. Amém? Amém. Ah, que bom, o povo está vivo. Vamos seguir, vamos dar uma entradinha no próximo texto, mas eu só vou ler e comentar algumas coisas, tá? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O que Paulo estava falando? Veja, o mundo pagão não tinha esperança. O incrédulo não tem esperança de vida eterna. Ele não tem esperança. Porque a esperança só pode vir da fé em Cristo Jesus. A convicção de vida eterna só pode vir quando você crê em Jesus. Então o que ele fala? Olha, os que dormiram, quem é os que dormiram? Já expliquei, os que morreram. Então aquele povo pagão, alguns achavam que morreu, acabou. Outros não sabiam o que acontecia. Entendeu? Aí Paulo percebeu que o povo estava sem esperança com os que já tinham morrido. Aí ele falou, gente, lembra, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, todos aqueles que creem nele, ele vai trazer a vida de volta. Vai ressuscitar. Paulo está falando de ressurreição. E aí ele vai continuar, versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha que interessante. O tema da carta é, um dia você vai se encontrar com Jesus, ele vai voltar. Aí Paulo divide em duas partes. Primeiro, quem vai se encontrar com Jesus? Aqueles que estão vivos nesse momento. Aí ele orienta, você busca a santidade. Aí ele vai tratar daqueles que já morreram em Cristo. E aí ele fala do arrebatamento, que Jesus um dia vai voltar. Aí primeiro os que morreram ressuscitam, recebem um corpo glorificado. Eu tenho que entender o seguinte, qual é a sequência? A sequência bíblica. Todo mundo morreu. Assim que morreu, o corpo é destruído na sepultura. Esse corpo aqui já era. Isso aqui é morte. Não tem. Duas situações acontecem. A pessoa consciente, a alma dela, o espírito volta para Deus, a alma dela, que é o homem invisível. Para quem morreu em Cristo, vai para o paraíso. Quem morreu sem Cristo vai imediatamente para o inferno em tormentos. Só que isso é num corpo espiritual.
Só que nós temos que entender que Jesus prometeu que um dia nós seremos como Ele é. E como que Ele é? Depois de ressurreto, Ele estava glorificado, Ele andou aqui na terra, Tomé tocou nele, Ele andou entre os discípulos, Ele comeu peixe, Ele comeu pão, Ele conversou com todo mundo. Quando você morre, você não tem esse corpo. Mas o seu homem invisível vai imediatamente ou para o céu ou para o inferno. Entendeu? E aí Paulo dá um ensino àqueles que foram para o céu. Quando Jesus vier nos ares, esses que vieram para o céu vão receber um corpo glorificado, os que morreram. Você vai passar a eternidade com esse corpo. Forever, para sempre. Entendeu? Ah, pastor, e eu que estiver vivo? Essa carcaça velha aqui não pode herdar o reino da... Entendeu? Você vai ser transformado. A maneira que é, nós não sabemos, mas vai ser assim. E você vai se encontrar com Jesus nos ares, num corpo glorificado. Por que que isso tem que acontecer? Encerrando. Vamos voltar rapidinho, 1 Coríntios 15. E aí nós vamos encerrar. Umas 5 cartas antes. 1 Coríntios 15, 50. Por que que Paulo fala que eu tenho que me consolar com a volta de Jesus, com o arrebatamento? 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que Paulo está falando aqui? O mesmo evento, o arrebatamento, a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. Entendeu? Por quê? Porque esse corpo do pecado não pode entrar na eternidade. Nesse corpo habita a morte. É só você olhar no espelho todo dia. A morte está fazendo efeito. Um bebê de uma semana está caminhando dia após dia para a morte. Embora você não consiga ver isso. Vocês concordam? Se o bebê tiver 100 anos de vida, cada dia que ele viver é um dia menos. Está certo a minha conta? Está caminhando para a morte. Porque isso aqui não pode. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Isso tem que servir de consolo. Essas verdades, por exemplo, morreu um irmão, o irmão Márcio partiu, o Senhor chamou. Qual que é a nossa esperança? Ele já está com o Senhor, em júbilo. Onde não existe dor, onde não existe pranto, onde não existe choro, onde não existe doença, ele já está lá. O que falta? Falta no arrebatamento, o irmão Márcio recebeu um corpo glorificado. E nós também vamos ser transformados num piscar de olhos e encontrar com Jesus nos ares. Porque a Bíblia fala que Jesus vai voltar com todos os seus santos. Você nasceu de novo um dia? Alguém aqui já nasceu de novo? Ah, que bom. Bem-vindo ao clube. Entendeu? Você vai ser arrebatado e vai encontrar com o Senhor. Não tem critério para o arrebatamento.
Critério para o arrebatamento é ser filho de Deus. É nascer de novo. Por quê? Porque quando você nasce de novo, você recebe o selo do Espírito Santo. Ele vem morar em você. Vindo morar em você, ele é o penhor, ele é a garantia. Que mesmo que você conheça a sepultura, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo habita em você. E você tem a vida eterna, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava pelas águas, sobre a face das águas. Veja, Jesus Cristo criou o universo através do poder do Espírito Santo, que habita em você. Está difícil a coisa? Se consola com essas palavras. Está passando por luta? Se consola com essas palavras. Está passando por alguma crise? Se fortalece com essas palavras. Porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Um dia nós estaremos onde não vai ter pranto, não vai ter choro, não vai ter nada. Semana passada eu perdi um primo, com 52 anos de idade. Um dia acordou, saiu para trabalhar, teve um infarto fulminante, morreu. Teve um segundo, já era. 52 anos, extremamente novo. Alguns de vocês não têm 52 anos ainda. Eu pergunto, ele sabia que ia partir naquele dia? Você sabe se amanhã você vai dormir? Percebe que eu tenho que ter confiança e paz? Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Porque desligou aqui, eu já estou com o Senhor. Isso é arrebatamento, essa é a grande verdade. Consolai-vos com essas palavras. Só que só pode crer nisso quem crê que Jesus Cristo é Deus, que Ele morreu e ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E que um dia Ele vai vir a julgar os vivos e os mortos. E olha que interessante, diz que todo homem que já passou pelo planeta vai ser obrigado a ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos. Sem exceção, eu não creio. Ajoelha e confessa. E já vai direto para o lago de fogo. Amém? Vamos orar? Agora os irmãos ficaram pensativos, hein? Senhor, nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo pelo presente da vida eterna, que nós possamos estar confiantes na nossa salvação e que possamos consolar uns aos outros e fortalecer a fé uns dos outros com essas palavras. No nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, irmão.